Bolsonaro entrou com uma revisão criminal no STF, tá? E a revisão criminal vai para a segunda turma, pelo menos vai ser sorteado. O relator, pelo menos, vai ter que ser da segunda turma. Aparentemente, a votação será em plenário, mas o relator é da segunda turma. E o relator, em tese, pode até fazer liminar, né? Vamos entender o caso aqui. Isso aqui não tem a ver com a dosimetria, não, tá? Isso aqui é uma outra coisa que sim, o Bolsonaro tinha direito de pedir a revisão criminal. E claramente existem nulidades no processo que justificam isso. Aliás, o processo todo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes foi toda uma lambança completa, totalmente inválido, né? A única questão que eu tenho aqui é: será que já está na hora de fazer isso ou seria melhor os advogados terem esperado um pouco mais? Tá? Eu não entendi qual foi a estratégia de fazer neste momento, mas vamos tentar entender aqui. Por que ele tem razão? Eu não tenho dúvida nenhuma. O Bolsonaro tem toda a razão do mundo. São várias nulidades no processo imediatamente. E isso sem nem falar da dosimetria. Talvez seja isso. Ele está tentando essa coisa agora. Se der errado, ele vai tentar a dosimetria mais adiante, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Peter vai fazer o L de novo, golpista, fascista, taxista, artista e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Bolsonaro entrou com uma revisão criminal pedindo ao STF para anular a condenação de 27 anos de prisão, né? Defesa pede que recurso saia da primeira turma e seja relatado na segunda turma para garantir isenção. É o caso da revisão criminal. A gente falou sobre isso. Lembra que eu falei para vocês que a mudança do Fux para a segunda turma faria todo sentido nesse contexto, né? Mas, segundo eles estão dizendo aqui, a votação será no plenário. De qualquer forma, o relator é da segunda turma mesmo. Então, o Bolsonaro tem 3 chances em 5 de ter um bom relator para esse pedido dele, né? Aqui, ó. A defesa de Bolsonaro pediu ao STF a anulação de sua condenação a 27 anos e coisa e tal. O recurso pede que o novo relator seja sorteado na segunda turma para garantir imparcialidade. Não, não é isso. É uma revisão criminal. A revisão criminal, pela definição da lei, precisa ser sorteada na segunda turma, né? Os advogados de Bolsonaro sustentaram que houve incompetência orgânica absoluta da primeira turma. A gente vai falar sobre todos os argumentos que eles colocaram aqui, tá? E o recurso busca levar ao plenário da corte após a condenação não unânime do presidente. No julgamento, o ministro Luiz Fux divergiu dos demais integrantes da primeira turma e votou pela nulidade da ação penal e pela absolvição de Bolsonaro, né? Os advogados também questionam a validade do Mauro Cid e mais um monte de coisa aqui, né? Aí a gente fala que não é a primeira vez que Bolsonaro tenta reverter a condenação no STF, mas é a primeira revisão criminal dele, tá? São ações diferentes. Uma ação é você fazer recurso na ação que você está sendo condenado. Isso vai para a mesma turma. Então iria de novo para a primeira turma, de novo para o Alexandre de Moraes. E é lógico, a gente sabe que o Alexandre de Moraes deveria ser um juiz isento, deveria ser uma parte isenta nessa história, não é. Ele é um inimigo do Bolsonaro. Ele por si próprio é suspeito, né? Agora não. Agora a revisão criminal, por definição, vai para outra turma. Então, pelo menos vai pegar alguém que não é o Alexandre de Moraes. Se pegar o Gilmar Mendes, vai fazer pouca diferença. Se pegar o Toffoli, vai fazer pouca diferença. Mas se pegar o Fux, o André Mendonça ou o Nunes Marques, aí a gente não sabe. Pode ser que faça diferença no final das contas. Pode ser até um objeto de liminar, né? Então, essa é a história. A gente chegou a fazer vídeo aqui que essa seria uma estratégia interessante do Bolsonaro entrar com uma revisão criminal. O que chama atenção, ele está entrando com essa revisão criminal agora e não em função da dosimetria. O que eu acredito que está acontecendo aqui? Tá? Ele está entrando agora porque ele não queria entrar antes para não prejudicar o trâmite da ação da dosimetria, né? Ele temia que uma eventual vitória dele nessa ação de revisão criminal anulasse a dosimetria, né? Mas, em princípio, ele entrou agora, a dosimetria passou, então pelo menos o pessoal do 8 de janeiro, em princípio, deve ser liberado por isso. A gente já fez um vídeo falando que, né, caiu nas mãos do Alexandre de Moraes e coisa e tal, mas em princípio a coisa está seguindo ainda a PL da dosimetria. Então o Bolsonaro entrou com essa ação agora para ver o lado dele nessa história. Para o Bolsonaro faz muito pouca diferença. Tem gente falando aí, não, porque a ação reduz de 27 anos para 2 anos a prisão do Bolsonaro. O pessoal está fazendo confusão entre a pena total e o tempo em cadeia fechada, em prisão fechada, tá? A pena total do Bolsonaro é 27 anos de cadeia. Hoje ele teria 3 anos de cadeia fechada. Hoje já teria isso, já sem PL da dosimetria, já seria 3 anos de cadeia fechada.
Com a dosimetria, cai de 27 para 22 anos, mais ou menos, ainda depende, porque depende de como é que vai ser a decisão. Cada decisão é feita pelo juiz ali, né? Mas estima-se que cairia para 22 anos a pena total, e aí a pena dele em cadeia fechada, né, cairia para 2 anos e 3 meses, 2 anos e 6 meses, alguma coisa assim. Então, não é que vai cair de 27 anos para 2 anos e 3 meses, porque lembra, há uma diferença fundamental. Durante 22 anos, o Bolsonaro estaria, por exemplo, proibido de candidatar à presidência, pela lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa é o total da pena mais 8 anos. Então, muito provavelmente, o Bolsonaro nunca mais poderia se candidatar a nada, mesmo que daqui a pouco ele saia da cadeia, né? Daqui a 1 ano e meio ele saia da cadeia. Isso vale para qualquer crime, tá? Se você amanhã for condenado por um crime, você vai ficar um tempo, o tempo que você fica na cadeia fechado mesmo, é uma fração pequena da pena. É lógico que depende do crime, depende da situação, depende de um monte de coisa. Mas essa é a situação. Para o Bolsonaro, a dosimetria não ajuda muita coisa, muda muito pouco para ele, né? Para o pessoal do 8 de janeiro, não. Muda por quê? A maior parte ele não é político mesmo, então não tem preocupação com a ficha limpa, e ainda tem a diminuição de 2/3 do crime multitudinário, que faz muita diferença. Isso não se aplica no caso do Bolsonaro, né? Então, o que ele entrou aqui foi com a revisão criminal mesmo, né? E tá aqui, ó, aqui tá a peça que ele pediu aqui, ó, a ação foi endereçada ao Fachin, que é presidente do STF, e ele pede aqui justamente a revisão criminal nesse caso, né? E em face à condenação e não sei o que lá. E aí, quais são a questão, né? Primeiro ele fala sobre a condenação transitada em julgado, explica o que houve, a condenação não foi unânime, isso gerou direito a embargos infringentes. Embargos infringentes, como eu falei para vocês, haviam pessoas que entendiam que só seria válido no STF se tivesse duas decisões contra 3 na primeira turma, ou seja, precisaria ter 2 discordâncias para caber embargos infringentes, mas de qualquer forma, isso teria que ser julgado pela primeira turma. E não foi. O Alexandre de Moraes sumariamente recusou o embargo infringente, o que é um absurdo, né? Aqui, ó. Antes de transcorridos os prazos recursais dos embargos infringentes, no dia 25 de novembro de 2025, o relator proferiu decisão em que declarou o trânsito em julgado do efeito, né? Lembra que nesse momento aqui o Alexandre de Moraes estava puto pra caralho, porque no dia 17 de novembro o Vorcaro tinha sido preso, o dinheiro todo que o Alexandre de Moraes tinha no Banco Master foi tomado. Xandão estava puto da vida, né? E aí quis condenar o Bolsonaro rapidamente, porque é a resposta automática do Xandão. Ele se sente pressionado, ele bate no Bolsonaro, né? Então, isso é um dos motivos do pedido dessa revisão criminal, não é o único, né? Então, explica que ele teria direito a isso. Ok, mas em princípio teria que ter 2 votos. Mas isso aí não é lei. A lei não diz isso. A lei diz que basta ter um voto divergente para ter direito a embargos infringentes. O STF poderia até considerar que um voto divergente só não seria capaz, porque no STF, não sei o que lá, não sei o que lá, mas teria que tomar essa decisão, teria que decidir isso, teria que votar isso, né? E, bom, ele começa aqui com uma preliminar de distribuição da revisão criminal, explicando por que a decisão deve ser feita para ministros da segunda turma. Artigo 76 do regimento do STF. Se a decisão embargada for de uma turma, far-se-á a distribuição dos embargos entre os ministros da outra. Se do plenário, serão excluídos da distribuição o relator e o revisor, né? Então, aqui, ó, na distribuição da ação rescisória e da revisão criminal, será observado o critério estabelecido no artigo anterior. Então, ou seja, da mesma forma que o embargo deveria ir para outra turma, também a ação rescisória e revisão criminal vai para outra turma, tá? Então, o que ele está pedindo aqui é só que seja aplicado o regulamento do STF, né? E ele explica, inclusive, que teve um outro caso aqui que originalmente a Secretaria Judiciária sorteou para a ministra Carmen Lúcia, uma outra revisão criminal, e isso foi para o Fachin. A ministra Carmen Lúcia submeteu a decisão da Secretaria Judiciária à apreciação da presidência, ao Fachin, e o Fachin acolheu a proposta de redistribuição, excluídos os ministros da primeira turma que participaram do julgamento. Então, ou seja, a redistribuição foi para a segunda turma, porque não poderiam ser os da primeira turma, né? Aí depois fala aqui sobre o cabimento na revisão criminal, né? A revisão criminal é cabível nos termos do artigo tal. Eu não vou entrar nisso aqui, eu já fiz um vídeo falando sobre revisão criminal aqui, já expliquei
os fundamentos e coisa e tal, é quando surge algum fato novo ou então quando há um erro jurídico. É exatamente essa hipótese que ele levanta aqui. Ó. A revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso na lei penal. Então foi isso que eles estão acusando aqui, é nulidade porque o Alexandre de Moraes fez merda. E todo mundo no STF sabe disso. A questão é se eles vão aceitar voltar atrás nessas merdas do Alexandre de Moraes agora. Esse é o ponto, né? Aí ele começa enumerando aqui os inúmeros erros que teve aqui, ó. Aqui, ó. Nas hipóteses dos autos, como se demonstrará, a condenação rescindida padece de várias categorias de vícios, todos submissíveis ao artigo 261, inciso 1 do Código de Processo Penal. A primeira violação à legislação é a manifesta nulidade do acórdão condenatório em razão da manifesta e inafastável incompetência orgânica da primeira turma para o julgamento condenatório, em razão de fatos imputados como praticados no cargo, em razão de funções presidenciais, em detrimento do artigo 5º, inciso 1 do Regimento Interno do STF, que reserva ao plenário, nos crimes comuns, o processamento e julgamento do presidente da República. Então, ou seja, como o Bolsonaro era o presidente da República, o STF entendeu que ele está sendo julgado no STF, porque ele já foi presidente da República no passado, então ele deveria ser julgado pelo plenário, não pela primeira turma. Por que o Alexandre de Moraes queria fazer na primeira turma? Para ser mais rápido, para ninguém pedir vista, para não ter demora, né? É uma corrida contra o tempo. O Alexandre de Moraes queria condenar Bolsonaro porque sabe-se lá quem que estava pagando ele para fazer isso, queria um resultado rápido para Bolsonaro não participar das eleições esse ano, né? A segunda, de ordem procedimental, envolve a precoce certificação do trânsito em julgado da condenação. Como a gente falou, ele teria direito a embargos infringentes e antes dele poder entrar com embargos infringentes, o Alexandre de Moraes fez o trânsito em julgado da condenação de forma ilegal. Em terceiro lugar, ainda nos aspectos procedimentais, está demonstrado que houve violações do procedimento probatório. A colaboração do Corréu Mauro César Barbosa Cid, o Mauro Cid, utilizada como eixo fundamental da condenação, foi claramente celebrada com violação da voluntariedade exigida pela lei da delação voluntária, né? Em quarto lugar, também configura nulidade passível de rescisão o cerceamento de defesa, decorrente do comportamento estratégico da acusação de disponibilizar o material de maneira parcial, gradual e intempestiva, provas fundamentais para a defesa, como se demonstrará, né? O Alexandre de Moraes fez o seguinte: só disponibilizou para a defesa a parte que a acusação usou para acusar o Bolsonaro. Não é assim. A acusação, a polícia, tinha que disponibilizar toda a informação que foi coletada, porque se pode ter alguma informação ali que não ajudou o PGR a acusar Bolsonaro, mas pode ajudar a defender Bolsonaro. Então toda a informação do inquérito policial tem que ser disponibilizada para a defesa, senão é cerceamento de defesa. E foi exatamente o que aconteceu. Só disponibilizou para o Bolsonaro as partes que tinham a ver com a acusação. Isso é um flagrante cerceamento de defesa, porque pode ter outras coisas que foram levantadas pela polícia, a polícia pode ter procurado outras coisas, pode ter visto outras provas que ajudam a defesa e que, lógico, não estavam na acusação, porque a acusação não quer ajudar a defesa, a acusação é para brigar com a defesa, né? Só que o Alexandre de Moraes proibiu. Além disso, apresentou dias antes da audiência de instrução terabytes de documentos sem organização e acesso adequado. Isso é outro ponto de cerceamento da defesa. A defesa precisa ter tempo hábil para ler a coisa toda, para preparar a sua defesa, né? Em quinto lugar, uma nova camada de vícios refere-se ao método decisório adotado no acórdão e correlatos problemas de subsunção dos fatos à norma penal, né? Então, aqui, ó, como se verá, a condenação foi construída a partir de uma narrativa unitária denominada empreitada, nas quais fatos de natureza muito diversa, manifestações públicas, lives, reuniões, providências institucionais, documentos, etc., foram agregados como se interagissem, desde sempre um único processo executório, mas não teve prova de que isso fazia parte de um processo único, entendeu? Ou seja, é uma prova de que, aqui ó, o acórdão adotou um modelo de unidade de empreitada para analisar a tipicidade dos fatos, né? Mas isso não encontra amparo nos fatos, muito menos no direito aplicável à espécie. É dizer, ao misturar, coordenar e embaralhar atos supostamente executórios constantes de narrativa acusatória, o acórdão rescindendo, rescindendo, quer dizer, o acórdão que eles estão criticando, né? Condenou-se o requerente pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado a partir de comportamento de terceiros, sem nenhuma conexão com o Bolsonaro em si, né?
Dizem que a participação do requerente, do Bolsonaro, teria ocorrido em virtude de instigação por discursos proferidos desde 2019. Mas instigação é outra coisa, é diferente de participação. E também como papel de líder de organização criminosa que não tem nenhuma prova que ele tenha liderado uma organização criminosa, né? Ou seja, no final das contas, ele termina aqui, ó. Portanto, as violações do mérito do acordo nas dimensões de discussão podem ser resumidas em 3 pontos. Substituir a tipicidade estrita por narrativa global. O direito penal é um direito muito severo. Então, o tipo penal, a tipicidade, não admite interpretação extensiva, não admite analogia, não admite nada. Tem que estar escrito no crime o que o cara fez. E onde é que está escrito isso? Onde é que tá, cadê o Bolsonaro tentando derrubar governo? Não teve nada, não teve nenhuma ação dele nisso, né? Dissolver a fronteira entre preparação e execução, como eu falei. Mesmo que Bolsonaro, por hipótese, tenha considerado uma minuta de que seria um golpe, ele não assinou, ele não começou a execução, ele não fez a execução desse negócio, né? Substituir imputação pessoal por inferência contextual, o que é um absurdo também. Então, assim, a minha visão, aqui ele mostra um monte de provas aqui, aí vem um monte de coisa, tem diálogos aqui, tem provas, tem a coisa toda para mostrar, para demonstrar esses pontos todos, né? Que realmente foram totalmente absurdos. Aqui tem aqui os e-mails e coisa e tal, mostrando que não há lógica nenhuma nas inferências que foram feitas pelo Alexandre de Moraes, além do interesse do Alexandre de Moraes de criar um resultado final com esse processo, né? O Enio Viterbo fala aqui, ó, sobre os absurdos, né? Estou lendo a revisão criminal do Bolsonaro e lembrei como esse processo é lotado de nulidades do começo ao fim. É um absurdo. Do ponto de vista jurídico é um absurdo. É que esse pessoal não gosta do Bolsonaro. Aí eles querem condenar Bolsonaro de qualquer... Isso é o contrário do que seria a justiça. A justiça tem que olhar sem saber se você gosta ou não da pessoa. Tem evidência? Tem. Não tem, não tem, pô. Enfim, isso é um absurdo completo, né? E isso vai dar certo? É aí que fica a minha questão. Eu acho que o Bolsonaro tem razão. A defesa dele tem toda a razão do mundo. Mas a questão toda é... o mesmo motivo que levou o Alexandre de Moraes a condenar o Bolsonaro, que é o pessoal da elite aristocrática socialista de Brasília não gosta do Bolsonaro, está presente ainda, né? E veja, mesmo que o Bolsonaro seja inocentado e o processo seja anulado, ele não pode candidatar à presidência porque ele tem outros casos lá no TSE de decretação de inelegibilidade, tá? Mas fica mais fácil, tá? É mais fácil de derrubar essas outras inelegibilidades. O pessoal não quer que ele concorra esse ano, não quer de maneira nenhuma que ele concorra esse ano. Eles estão tentando isso daqui. Não sei se foi a melhor estratégia. De novo, eles estão fazendo isso, eles devem saber a melhor estratégia, tá? Eu é que estou por fora, que não sei qual é a melhor estratégia. Pode ser até que eles estejam vendo um caminho aí que o Lula prefere bater com o Bolsonaro do que bater com o Flávio. Tá vendo que tá perdendo pro Flávio? Acha que com o Bolsonaro vai ter mais facilidade. Eu acho que não, tá? Que o Bolsonaro, se livrando desse caso aqui, ele vai estar com uma vitória, né? Vai ter mostrado aí, demonstrado que, na verdade, não houve nada, né? Então, não sei, pode ser que tenha alguma coisa nisso daqui, pode ser que seja aceito essa revisão criminal. Vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? O meu questionamento aqui não é quanto à validade disso. Sem dúvida alguma, esse processo é todo nulo de pleno direito. Agora, a dúvida é se o tempo está correto, é nesse momento mesmo que eles tinham que fazer isso? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.